Glória a Deus. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Amém. Bendito seja o nosso Deus que está aqui conosco. Amém. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 100. Ó, a gente já tem irmão craque na Bíblia aí. Não precisa nem da Bíblia, porque já tem na mente, no coração. Aleluia. Amém? Amém. Vamos começar? Vamos ler? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E a gente tem vivido isso, porque quando que esses salmos foram escritos, não é verdade? E a gente tem vivido a misericórdia de Deus. Ela tem se estendido de geração em geração e se estenderá até o dia em que nós não precisarmos mais viver aqui nessa terra e estivermos com o Senhor nos céus. Mas a gente tem experimentado da misericórdia do Senhor e a gente tem experimentado a fidelidade dele que tem estado conosco. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, obrigada, Pai. Celebramos a Ti, Pai, como este salmo nos incita a fazer, nos direciona a fazer. Nós queremos neste dia celebrar ao Senhor com júbilo, ó Deus querido, porque comemoramos a Páscoa, Senhor, ó Deus, e não temos que olhar com tristeza, Senhor, mas com alegria, pois foi um momento da nossa redenção, foi um momento, Senhor querido, em que nós fomos reconectados contigo no céu, Senhor. Foi por causa deste sacrifício, Senhor querido, é que nós hoje temos a oportunidade, Senhor, de termos o Senhor como nosso Deus, Pai. Oh, meu Deus querido, é por isso que o nosso coração se regozija em Ti, Senhor, porque o Senhor cumpriu tudo aquilo que foi, ó Deus querido, definido por Ti já no céu, Senhor, desde a eternidade, Pai. Ó Deus querido, obrigada, Senhor. Celebramos a Ti, pois o Senhor é merecedor. Celebramos a Ti, Pai, porque o Senhor é digno. O
talvez você esteja sendo convidado neste momento a confiar no Senhor. Aleluia. E esses louvores servem para trazer à tua memória aquilo que Deus é. E Ele é poderoso nas batalhas, Ele é poderoso para salvar. Não é na minha força, não é na tua força. Aleluia, glória a Deus. Problemas técnicos. E todo mundo sabe a letra. Glória a Deus. Oh, aleluia. Ele que vai dar os carros. Não é na nossa força, é na força do nosso Deus. Aleluia, Jesus. O inimigo tenta laços em palhaços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aperta o mar, que tira a
nosso amado, amado das nossas almas. Esse é o nosso Pai, nosso Paizinho. Aleluia, aleluia. É em Ti que nós encontramos abrigo, Senhor. Aleluia. É em Ti, Senhor, que nós temos o socorro, Senhor. Em Ti, Senhor, que nós encontramos o descanso, Senhor. Em Ti que nós encontramos o consolo. Não existe nada que o Senhor não possa
Vamos orar pelas crianças. Glória a Deus. Pai, o Senhor nos incumbiu de ministrar, de ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, o caminho que eles devem andar, para que quando eles crescerem, não se desviar deles. Estamos buscando cumprir a tua palavra, Senhor, na vida das nossas crianças. E pedimos que o teu Espírito Santo nos capacite aqueles que ministram, Senhor, a essas crianças, para que eles possam, Senhor, ser o oráculo do Senhor e transmitir ao Deus, ao Espírito de cada uma dessas crianças, a palavra do Senhor, que eles possam reconhecer a tua voz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa vez que eu vou falar, nós vamos fazer uma oração especial aqui. Tem muita gente aflita. Nós estamos aqui, tudo bem, graças a Deus, estamos na presença de Deus. Mas tem muita gente aflita de coração, abatido, deprimido talvez, pensando até na morte, ou perdendo completamente a expectativa da vida. Mas nós somos a igreja de Cristo na terra. E nós exercemos a autoridade do nome de Jesus na terra. Nós fomos incumbidos por Ele. Ele nos deu essa autoridade no seu nome. Então nós vamos orar agora, para que o Senhor venha de encontro à necessidade, à angústia, à depressão, à desolação de cada um, em nome de Jesus. Nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite, Pai. Invocamos o Teu nome, que o Senhor possa enviar o Teu anjo em cada lugar, onde estiver um aflito, um abatido de espírito, o que estiver, Senhor, deprimido, Senhor, em depressão, atacado, Senhor, cercado pelos inimigos, como nós acabamos de cantar aqui, mas não vai, o inimigo tenta, mas ele não vai, porque nós servimos a um Deus que é poderoso, a um Deus que domina, que governa sobre todas as coisas, que tem o controle da vida de cada um das mãos do Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, que haja alívio no coração, na vida daqueles que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo pela internet, que sejam tocados pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória. Pode sentar, irmãos. Eu fico impressionado muitas vezes por Deus. Ele vem nos conduzindo, como Ele nos instrui, como Ele nos conduz. Porque às vezes a gente pensa assim, né? As coisas estão tão difíceis. Parece que Deus não está olhando para mim quando nós começamos a olhar as circunstâncias. Deus está sempre presente. Sempre. E Ele conhece cada uma das dificuldades que nós temos, cada uma das necessidades que nós temos, e nos guia. E é maravilhoso como Ele nos guia pela palavra. Há algum tempo já, faz umas 3 semanas, e Deus eu tenho recebido uma palavra no meu coração, e que eu creio que Deus estabeleceu essa palavra para nós no dia de hoje, na noite de hoje. Mas ao longo da semana, Deus vem já confirmando essa palavra. Veio confirmando. Confirmou através do ministério na sexta e nos comentários que nós tivemos, a respeito da lição de sexta-feira, e depois do dia seguinte também. Hoje, quando estou lá na casa do pastor Lucier, ele estava vendo uma The Chosen, e uma palavra que Jesus falou ali também confirmou aquilo que ele tem, sabe? Eu tenho meditado nesse período. E eu quero ler com os irmãos aqui algumas
você vai acompanhar comigo, mas quando eu ler a primeira, alguns aí já vão entender, alguns vão compreender, né? A primeira palavra que eu vou ler está no livro de Romanos, capítulo 5 de Romanos. Versículo 1. A palavra de Deus, ela diz assim, na minha versão aqui, mas depois tem outra versão que a gente também pode citar aqui. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para entender, né? Deu para entender? Ou não? Deu para lembrar dos comentários durante esses 2 dias? Temos paz com Deus. Olha só, uma outra versão diz assim, e agora me deu um branco aqui, mas alguém tem outra versão aí? Justificados. Ah? Justificados. Isso. Mas lê a passagem, para me lembrar aqui que eu me deu um branco. Sendo, tá, agora lembrei, obrigado. Os decanos universitários me ajudaram. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, depois de ler os primeiros, vamos ler outro. Quero fazer uma pergunta para os irmãos: quantos gostariam de saber ou de entender ou saber como agradar a Deus? Como agradar a Deus? Existe essa preocupação no seu coração de tomar algumas atitudes, alguma forma comportamental, ou de alguma maneira de como agradar a Deus? Isso é uma busca sua de como agradar a Deus. Você pensa nisso? Pensa nisso, como agradar a Deus? Do que fazer para agradar a Deus? Então eu vou dar. Nós temos aprendido ao longo da nossa vida cristã que muitas formas que a gente aprende de como agradar a Deus, e que a gente pensa que aquilo foi um título na nossa mente a respeito de como agradar a Deus, que a gente aprendeu assim. Muitas pessoas buscam agradar a Deus fazendo uma série de campanhas, né? Ou subir ao monte durante 7 semanas, ou então fazer um grande período de jejum de 40 dias, de uma forma de agradar a Deus e ser aceito por Ele. E isso é algo que vem sendo ensinado ao longo dos anos. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra que nenhum lugar da Bíblia diz que nós devemos ter algum programa, alguma forma de fazer as coisas para agradar a Deus. Só tem uma maneira de agradar a Deus. Nós vamos ler aqui como a gente deve agradar a Deus, de que maneira a gente deve agradar a Deus. Então a gente aprende de uma forma errônea da maneira como agimos, como fazemos, e muitas vezes sacrifícios que fazemos para ser agradável ao Senhor, para que o Senhor nos aceite. E na realidade é tudo formas humanas que nós aprendemos e agimos dessa forma, mas há sempre aquela preocupação no coração e na mente: o que eu devo fazer para agradar o Senhor? Como eu devo agir para agradar o Senhor? Eu devo ir ao culto todo domingo? Eu devo ir ao culto a semana inteira, se tiver, claro, né? Ou se tiver uma campanha de oração aonde tiver, eu vou. Eu lembro que na minha família, né, minha mãe se preocupava muito com isso.
E aonde tinha oração, aonde tinha busca, ela estava lá, sempre buscando uma forma de agradar a Deus, porque ela tinha sonhos que ela sonhava, desejava que se realizassem na vida dela, porque na realidade meu pai não trabalhava e minha mãe então fazia bala, fazia um monte de coisa para poder conseguir ganhar até que ele se aposentasse, porque ele abandonou o emprego, então não tinha como. E essa era a aflição da minha mãe o tempo todo, ela conseguir estabilidade na vida dela, porque não tinha onde morar, não tinha como pagar aluguel, então ela buscava de alguma forma, aonde tivesse uma campanha, onde tivesse uma forma de se falasse para o ano inteiro ir na oração, ela ia o ano inteiro na oração, para tentar conseguir o resultado que ela esperava. Porque na realidade Deus quer que a gente aprenda a forma correta de como agradar o Senhor. É claro que conforme ela aprendeu, ela se faz. E Deus não ignora o fato. Não. Deus vê o nosso esforço. Mas não é agradar a Deus, o resultado da presença de Deus não é por causa do esforço, é por causa do amor, é por causa da misericórdia do Senhor. Porque se nós formos olhar, como diz a palavra do Senhor, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Então, ou seja, a gente, por mais que a gente se esforce, a gente não vai conseguir alcançar aquilo que a gente espera com o nosso próprio esforço, mas sim pelo amor, a misericórdia e a graça do Senhor na nossa vida. Agora nós vamos ler, e eu queria ler com os irmãos, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 8. Antes disso, eu quero fazer só um comentário a respeito desse capítulo, desse versículo que eu acabei de ler. Ele diz assim: sendo, pois, justificados temos paz com Deus. Por que a Bíblia diz temos paz com Deus? Ele está dizendo que uma forma, uma maneira da gente ser aceito por Deus, não ter conflitos entre nós e Deus. Temos paz com Ele, porque Ele está atento às nossas necessidades. Nós é que afligimos o nosso coração. Mas Ele diz aqui, uma forma, sendo, pois, justificados pela fé. Tessalonicenses, primeiro Tessalonicenses, deixa eu achar aqui. Capítulo 4, de 1 a 8. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como se deve viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome de Jesus que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. E que Deus quer de vocês é isso, que sejam completamente dedicados a Ele. Olha, está prestando atenção nisso? Deus quer que vocês, quer de vocês é isso. O que Deus quer de vocês é isso tudo. Que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver, aqui no caso aqui ele está falando com a sua esposa, de um modo que agrade a Deus, com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, e nem desrespeite o seu direito, pois como nós já dissemos e avisamos,
o Senhor castigará duramente os que fazem estas coisas. Por que nós mencionamos isso? Porque Ele está dizendo aquilo que é agradável a Deus, o que Deus quer de nós, que a gente seja completamente dedicado a Ele. Ser dedicado a Deus é cumprir a sua palavra. Ser dedicado a Deus não é ter uma postura que o mundo, por exemplo, está acostumado a fazer. Não é andar na carne, mas sim andar no Espírito. Buscar a Deus, colocar sempre o Senhor em primeiro lugar. Esta é uma maneira que nós devemos viver. A gente ser completamente a Ele, que fiquem livres da imoralidade. Porque a gente pensa em imoralidade, a gente pensa só em situações de imoralidade sexuais. Mas tem tanta coisa que é imoral, e muitas vezes a gente toma e tem comportamentos imorais com relação ao mundo. A gente participa de muitas coisas que a gente acha que não tem nada demais, que aquilo não vai mudar em nada, aquilo apenas faz cosquinha no pecado, não é? Quando na realidade, ou que Deus não vai, por exemplo, ele vai olhar aqui e falar, isso é igual a gente olha para a criança que aprontou e fala assim, mas é criança, né? É criança, ele vai aprender. Mas Deus não é assim, Deus é Pai. Deus é Pai, Deus ensina aos seus filhos. Agora nós vamos ver no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 8. Capítulo 8, versículo 8. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. A gente fica muitas vezes perguntando como eu devo te agradar, Senhor. De que maneira eu devo te agradar? Está escrito na palavra. Mas não tem nenhuma forma, nem um ritual, nem algo que a gente deve seguir ou praticar como uma novena, como para agradar a Deus. No livro 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, nós vamos ver o que Deus fala a respeito do que Ele aceita, do que Ele quer de nós. Porque Ele falou aqui, através de Samuel, para Saul. Mas Ele fala para nós nesta noite. O que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? Muita gente acha que tem que sacrificar, tem que se açoitar, tem que ficar de joelho em cima de grão de milho, faz um monte de sacrifício corporal para tentar agradar a Deus, como faz os ímpios. Monges ficam enclausurados aí nos seus monastérios e oram constantemente lá buscando uma forma humana de agradar a Deus. Existe forma humana de agradar a Deus. Existe uma maneira que nós vamos ver aqui de como a gente deve agradar ao Senhor. Nós já estamos percorrendo o caminho de como a gente deve agradar ao Senhor. Ele está dizendo aqui, olha, gente, Deus quer obediência à sua palavra. Tem muita gente achando um jeitinho na palavra para fazer do próprio jeito, para fazer da própria maneira. O próprio Saul, o que ele fez? A intenção dele parecia boa? Claro que parecia boa. Eu peguei o melhor dos touros aí, o melhor das ovelhas para oferecer em sacrifício a Deus. Mas para conquistar o quê? Conquistar apenas o reconhecimento do povo. E não obedecer a Deus. Mas aí Deus vem dizendo, escuta, não adianta esse sacrifício, esse monte de sacrifício, não vai mover a mão de Deus. Tem uma coisa só que vai mover a mão de Deus,
é uma só, não é duas nem três, é uma só que move a mão de Deus na nossa direção. Não é obediência ou oferta. É o melhor, é obedecer a Deus do que oferecer um sacrifício das melhores maneiras. Não adianta a gente seguir padrões que muitos homens têm ensinado. Muitos líderes estão ensinando o povo desta forma. Eles aprendem o tempo todo. Quantas vezes a gente, ao longo da nossa vida, havia algumas programações que a gente tinha que seguir, vou citar assim, mais ou menos, né? Tinha carnês que a gente tinha que ir até o final dele para agradar a Deus. Entendeu? Então, tem muita gente que acha que se o camarada não for fiel, né? Fiel no dinheiro, eu não vou nem falar o nome aqui, para não causar nenhum, mas se não for fiel no dinheiro na igreja, Deus não ouve, Deus não se agrada. Então a gente aprende isso, e as pessoas vão fazendo isso por coação, não é? Elas vão fazendo isso porque elas se sentem coagidas a obedecer a Deus, quando na realidade isso é algo espontâneo e voluntário do coração que reconhece Deus como Senhor. Sabe? Jesus falou a respeito da vida eterna. E ele disse o que era a vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 2, ele diz assim: e a vida eterna é essa. Ele diz qual é a vida eterna. Quem quiser saber a respeito da vida eterna, Jesus já disse. Ele diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam, ó Deus. Ele está fazendo oração ao Pai. A ti como único Deus e Senhor, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Se alguém quer saber a respeito da vida eterna, Jesus respondeu que reconheçam como único. Quando ele fala único, ele não está falando dos deuses lá fora, ele não está falando das idolatrias lá fora, nem dos totens lá fora, nem dos costumes lá fora. Ele está falando de deuses que nós criamos, deuses que nós estabelecemos dentro da nossa casa, porque tudo aquilo que se torna tão importante para nós, no lugar de Deus, é Deus que nós criamos. Então ele diz assim: que eles saibam que a vida eterna é essa, que te conheçam como único. Nada que nós façamos não deve ser acima de Deus, mas tem que ser debaixo da instrução e orientação de Deus. Colocar as coisas, os bens, família, ministério, pai, mãe, irmãos, acima, como importante de estar na presença de Deus, é ídolos que nós criamos. São ídolos porque os filhos acabam virando ídolos da gente, o ministério acaba virando ídolo da gente, o título pastoral pode se tornar um ídolo na minha vida. Então eu disse assim: eu preciso saber que a vida eterna é uma coisa só, é reconhecer Deus como o único Deus e Senhor, e a Jesus Cristo aqui nele, apenas. Mas aí nós já fomos lá em Romanos 8:8, não, né? Sim. Ou já fomos lá. Então eu quero agora mostrar para vocês como é que a Bíblia diz a respeito de agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Tem alguns aqui que já sabem de cor e salteado, mas não apenas a gente saber de cor, mas temos que entender a profundidade disso. Capítulo 6, 11, versículo 6. 11, versículo 6. Então está dizendo aqui o que é que agrada a Deus.
é uma coisa só. E nós temos alguns exemplos que eu vou citar aqui, de pessoas que agradaram a Deus. Alguns exemplos que nós mesmos já lemos muitas vezes a respeito deles. Ele fala no versículo 6, 11 versículos 6, sem Fé. é o quê? Impossível. Impossível agradar a Deus. Então, o que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Eu preciso ter fé. Nesse mesmo capítulo, ele vai falar a respeito do significado da fé. Diz assim, a fé é o firme fundamento. Fundamento é onde eu alicerço a minha casa, ou não é? É onde eu estou alicerçado, aonde eu estou preso. Então ele diz assim, a fé é o firme fundamento. Eu estou ligado nele e essa minha fé, ela é imutável, ela é inabalável e ela é genuína. Porque se a fé que mundo professa, que acredita em Jesus, acredita no sacrifício de Jesus, acredita que na história de Jesus, que ele ressuscitou, tudo isso a gente sabe falar de boca para fora, bastante, mas fé genuína é aquela que ela não muda, ela é inabalável, crê que aquilo de fato que ele está falando a respeito de Deus vai acontecer. Temos um exemplo. Quer que eu cite um exemplo? Muito bem. Aquela mulher saiu, entrou no meio da multidão, sendo pisoteada na mão, já fraca, frágil, de tanta hemorragia que tinha. E ela vai, e é uma coisa que ela põe e fala no seu pensamento: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. A fé, ela declara o que vai acontecer. Não é aquilo que eu espero acontecer. Ela diz assim, ela cria o milagre. Ela cria o milagre quando ela diz assim, ela criou a situação. Porque ela cria em Jesus como aquele que iria curar o seu mal de 12 anos. Então ela declara isso, mesmo não tendo conhecido Jesus pessoalmente. Ela ouviu falar a respeito de Jesus, quando soube que esse Jesus que estava curando esse, aquele, estava passando por ali, ela saiu e juntou a sua força, lutou contra o seu próprio corpo para chegar perto, mas tinha tanta gente e ela foi se arrastando. E eu fico imaginando ela se arrastando no meio daquela multidão e ela estica a mão e consegue tocar, e Jesus assim, quem tocou? Porque ele disse, quem que saiu dele? O que fez sair de virtude dele? A fé que criou a situação, a fé que é inabalável, que não se move daquilo que crê. Ela diz assim, eu serei curado. Não, pode ser que se eu fizer, eu seja curado, né? Será que talvez eu faça isso? Será que ele vai me curar? Se eu fizer isso, eu vou tentar. Não, ela declarou na mente dela, com as palavras dela, se eu tocar nele, eu serei curado. Quem me tocou, ela fica tremendo, claro, de medo. E ela disse, mas ela, foi eu, Senhor. Ele olha para ela e diz, o quê? Eu te curei? Então, eu te curei? Não. Ele disse, vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus quer que a gente aprenda isso. Que a nossa fé seja inabalável, imutável. Ela não muda. Nós cremos que Jesus está presente aqui. Amém. Isso não muda. Com 2, com 10, com 1000, não importa. Nós cremos que Ele nos conduz e que Ele está presente neste lugar.
Aí, outra situação. E que Jesus, então, nesse aqui, ele ainda não deu aquele sorriso, né? Falou, ficou maravilhado. Mas a Bíblia diz que o centurião manda alguém chamar lá. Vai chamar Jesus, porque o servo dele, não era nem o filho, não era nem a esposa, era um servo da casa dele, que era amigo dele. Eles mandam, vai lá, fala para Jesus vir aqui curar o meu servo. Aí chega lá. Aí, quando ele chega, vai chamar Jesus. Jesus fala assim: bom, eu vou lá. Ele manda dizer assim: não vem na minha casa, porque eu não sou digno que entre na minha casa. Ele era um homem poderoso, gente. Um homem que não conhecia Jesus, não conheceu Jesus, mas demonstrou uma fé inabalável. Ele declarou o que ia acontecer. Disse: olha, o Senhor mandava uma palavra, não era nem um toque, não era nem posição de mão. Disse assim: manda tão somente uma palavra sua, e o meu servo vai salvar. O que ele fez? Ele estabeleceu o que iria acontecer de maneira imutável. Alguém ou ele podia pensar, podia vir um pensamento assim: mas será que ele vai dizer, e será que o seu servo vai ser curado? Você tem certeza que você vai só pedir para ele falar e ele vai ser curado? Não, ele acreditou nisso, ele creu nisso, criou isso. Então ele diz assim: manda só uma palavra, e o meu servo será curado. E Jesus diz assim: vai lá, manda dizer, ele já está curado. Por causa da fé. E aí, Jesus faz uma coisa que mostra quanto isso agradou ele. Ele fica feliz. E ele ficou tão assim, jubiloso, que ele disse: olha, eu não achei fé como esta em Israel. Porque ele era fé aqui. Outra situação, a mulher se feliz, como ela se declara para Jesus. Não era, Jesus não a humilhou, mas a resposta dela mostrou exatamente que ela criou uma situação de fé. Ele chega: por favor, venha. Jesus está lá entre os judeus. O objetivo dele era estar, a prioridade dele, aparente, lá ele sabia o que ia fazer, era os judeus, porque era o templo dos judeus. Aí ela chega: vai lá, Senhor, vem, minha filha está lá, né? E precisa de ser curado. Aí Jesus olha, vira para ela e fala assim: olha, não é isso tirar o pão da mesa dos seus senhores e dar aos cachorros. Mas ela demonstrou que ela cria no amor de Jesus, ela cria na misericórdia de Jesus. Ela fala assim: até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E Jesus fica admirado com a fé daquela mulher, que diz assim: vai, fala, irmão, vai. Ninguém responde. Vai a tua. Ele disse a mesma coisa que falou para a mulher de fluxo de sangue: vai, a tua fé te salvou. Quer ver outra situação? A pastora pregou na semana passada a respeito da mulher samaritana. A mulher samaritana foi naquela hora para tirar água, porque ela tinha vergonha da vida dela e se escondia por causa da vida dela, das pessoas. Isso ela foi melhorar. Mas o teor aqui não é esse, o teor é o que ela fez. Depois que Jesus se revela a ela e diz assim: quem está falando com você sou eu, o Messias. E ela, então, o que ela faz? Ela larga o canto e vai lá, e aquilo que ela tinha vergonha, agora não tem mais vergonha de nada. E ela diz assim: ó, eu vi o profeta que falou tudo a meu respeito. Não é ele o Messias que nós estamos esperando. Foram lá ver, foram contar
contagiados por uma mulher que eles discriminavam, que fazia com que elas não se expusessem, ela se expôs diante de todo mundo para dizer que ela tinha encontrado o Messias. Porque a fé faz isso. Ela tira a vergonha, ela tira o medo, ela tira tudo. Quando a gente encontra com Jesus e passa a crer nele como Senhor, como que te conheça como único Senhor e Deus. E a gente fica aqui enviado. E quando ele chega lá, ela fala: não é nem o carro que você falou, mas é porque nós vimos que ele é Deus. Quer que nós vejamos como o nosso comportamento de reconhecimento daquele a quem nós cremos como Senhor da nossa vida é imutável. Ele diz assim: eu estou convosco. E essa declaração a gente fala muitas vezes, mas na hora de nós exercermos a fé inabalável, a hora de nós exercermos a fé genuína, porque existe muita fé, mas tem a genuína, e a genuína é aquela que cria, aquela que crê e sabe do resultado que vai acontecer. Eu vou orar a Deus e Deus vai me responder. Eu vou orar, vou pedir ao Senhor e Ele vai nos trazer. Quantas vezes, gente, a gente teve alguma situação que orou com fé genuína, a gente percebe que está orando com fé genuína. Eu acredito que fé, a gente ora com a fé duvidosa, né? Porque nós oramos na tempestade com a fé meio duvidosa, né? Oh Senhor, olha, faz parar a tempestade, mas havia um medo de não parar, né? E a gente estava lá, mas orando. E Deus, Ele nos guardou. Porque quando nós vimos o que aconteceu na vida de outras pessoas, nós vimos como Deus nos guardou. E vocês querem saber? Um ano depois que eu tinha construído a minha casa, um ano depois que eu construí minha casa, eu vinha uma vez por mês aqui. A minha casa ainda não era selada. Minha casa não era selada. Então, quando batia aquele vendaval, nós tivemos o exemplo do que acontecia quando vinha aquele vendaval. E a gente estava lá. Veio aquele vendaval, ele estava de férias aqui, e aquilo sacudia tudo, porque o vento passava no barco da telha e pegava a manta, e aquele barulho era um barulho horrível. E nós ficamos lá dentro, só pedindo misericórdia. Mas aí, o que aconteceu? No mês de outubro, eu não vim para cá. E foi uma tempestade de vento muito maior do que aquela que nós vencemos. Tornou poste, arrancou aquele telhado do Cabral, aquele grandão, arrancou o telhado dele e saiu uma árvore que entrou pelo vidro dele e passou assim do lado dele. A minha casa, que já tinha sacudido naquele período que nós estávamos lá, não aconteceu nada com ela. Nós apenas confiamos no Senhor. Glória a Deus. É a diferença. O problema nosso está exatamente na confiança de quem nós servimos. Quando nós confiamos que Deus cuida de nós, isso tem que ser de maneira imutável e inabalável. Alguém pode tentar te convencer que Deus não cuida de você, mas Deus cuida. Amém. Ah, mas tem uma tempestade aí, Deus cuida de mim. E se derrubar o seu telhado, Ele cuida de mim. Porque Ele é poderoso para me dar outro. Mas nada vai mudar. Nada vai mudar a nossa posição. A gente não sai da posição do que a gente crê. Ninguém nos convence. Nem o diabo vem oferecer o fruto para nós e dizer assim: será
que vai acontecer, é isso que Deus diz. Não, ninguém, nada vai nos convencer de que Deus não cuida de nós. Ele diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é palavra do Criador de todas as coisas, é palavra do Senhor, e nós precisamos crer na palavra do Senhor, porque quando Ele fala para a gente obedecer a palavra, Ele nos dá aonde estão as instruções dEle para nós. Aí a pessoa fala: obedecer como? Está escrito aqui o que Deus quer da nossa vida, e eu acabei de ler alguns posicionamentos nossos que Deus requer de nós, de postura que a gente deve ter, e não entregar as nossas paixões à carne, mas sim nos submeter ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, e nós sabemos que Ele é a vida eterna. Que Deus possa transmitir ao seu coração tudo aquilo que esta mensagem, essa palavra está dizendo. Não são as minhas palavras que vão impactar o seu coração, é o Espírito Santo que está aqui presente. Amém. Que traz instrução e testifica no seu coração de que isso é do Senhor, e que você deve praticar, não só o seu crer, eu acredito. Não, você deve praticar realmente essa palavra de maneira imutável. Ninguém vai te convencer ao contrário. Eu creio que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Amém? Quantas curas o Senhor fez, e muitas que não se moveram do seu lugar, porque não, eu vou orar, mas está piorando, mas eu vou orar, está piorando, mas eu vou orar. E de repente Deus opera um milagre, e a pessoa está vendo? Está vendo? Eu esperei no Senhor, e ele diz: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele me, porque a palavra foi para esperar com paciência no Senhor, porque Ele certamente está nos ensinando a ter uma postura de posicionar a nossa fé de maneira genuína e imutável. A fé é o firme fundamento, é onde eu estou alicerçado, onde estou firmado em Jesus, e a prova do que eu espero, né? Eu espero o quê? A mulher esperava o quê? A cura da sua hemorragia. O centurião esperava o quê? A cura do seu servo. A mulher cirofenícia esperava o quê? Que Deus curasse a sua filha. E ele disse: Jairo ainda, né, coitadinho? Jesus ainda olha para ele e diz: não temo. O que ele fala? Ele está falando o quê? Fé. Crê só. Não fica com medo. Ele fala isso para todos nós: não fique com medo, exerça a tua fé naquele que te salvou. Hoje nós vamos celebrar a memória disso, daquilo que Ele fez por nós. Amém? Nós vamos orar ao Senhor agora, depois nós vamos passar para a administração da ceia, o pastor Michel vai administrar a ceia do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, meu Deus, pela tua palavra. Que o Senhor, Deus, tem falado ao nosso coração. O Senhor tem falado para nós, tem confirmado através do Evangelho, quando Ele falou: paz com Deus, paz com Deus. Eu fiquei olhando e falei: meu Senhor, é o Senhor confirmando a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, que sendo justificado pela fé, quando nós exercemos a fé, nós somos justificados diante do Senhor, e a gente tem que ter paz com o Senhor. O Senhor intervém na mesma hora, não tem turbulência, mas a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, vem sobre a nossa vida, e nós, Senhor, vemos o resultado da glória e da presença do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos, aqueles que nos assistem pela internet, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você possa ter a resposta do Senhor. Exerça a tua fé, creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.